Bom dia! Preparadas para nossa aula hoje, programação de 2026. Bora? Jesus por nós sofreu, morreu crucificado, foi grande a dor no Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. No Calvário morreu, cravado no madeiro. Vou postar aqui nos stories, que como não estão encontrando o link, Cálice de fel, de amargor, por nós provou o Senhor. Perdoa-lhes, ó Pai. Jesus morreu dizendo: grande amor Ele mostrou quando na cruz expirou. Jesus ressuscitou, poder lhe foi doado, reina nos céus, o Redentor, adestrador, Criador. bom dia, mulher! Como estamos de quarta-feira? Bora para uma programação que vai mudar o seu 2026? Gente, essa aula de hoje ficou muito legal. Então, eu preciso que vocês tenham bastante atenção, porque não vai ser uma aula rápida, porque eu preparei muito conteúdo. Lembrando que essa aula ela não vai ficar salva, porque ela é uma aula exclusiva para a Escola da Artesã que Vende. Então, essa aula, assim que eu terminar, eu vou tirar ela do ar e aí a gente vai colocar lá nas plataformas depois, tá bom? Vou esperar baixar e aí a gente faz todo o processo. E aí, gente, eu preciso que você que ainda não é minha aluna, prestem bastante atenção e façam todas as anotações. Apesar que eu acho muito difícil, depois dessa aula, você não querer se tornar uma aluna da Escola da Artesã que Vende, tá? E aí, gente, branquinho não, tá ficando brancão. Eu já tô, minha sogra fala que eu tô nevando. O cabelo da Ana tá nevando. Mas, Nádia, um beijo pra você, mulher. Tá brancão já. Mas eu não pinto não, gente, porque meu cabelo não aguenta química. E aí o da minha mãe é todo assim, ó, parece que fez luzes. E eu quero que o meu fique igual ao dela. Só que o dela é bem mesclado. Bora! E aí, gente, prestem atenção na aula. Eu vou virar a câmera aqui daqui a pouco, tá? Porque a nossa aula vai ser toda no papel, porque a gente vai fazer realmente na prática aqui. Então, essa aula não vai ser aquela aula que você vai poder assistir trabalhando, se você quiser aproveitar 100%. Vou pedir uma coisa pra vocês. Compartilhem essa live aí, pelo menos com uma amiga, pra gente poder ativar o algoritmo. Instagram, né, 2026 traz muita novidade. E nós vamos ter que se adaptar a elas. Mas a gente vai começar já colocando tudo isso em ordem. Primeira coisa, essa aula, eu sei que vocês estão pensando uma coisa e talvez eu surpreenda da forma que eu montei aqui. Eu vou sempre trazer para vocês, gente, algo que eu pratico. Eu não vou trazer algo que eu tenha estudado apenas, porque eu estudo muito sobre programação também, né, de 2026, dos anos, sobre metas, sobre objetivos, entre outras coisas. Só que assim, não adianta nada você só estudar.
se você não colocar em prática e se você não tiver uma metodologia. O que eu vou trazer para vocês hoje é o que eu aplico na minha vida, tá? Aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, tá? O meu principal companheiro de produtividade. Todo o meu planner, ele é assim, tá? Porque isso aqui funciona, gente. Funciona porque tem metodologia. Não é só um caderninho que a gente vai anotar as coisas aqui. E a programação que eu vou ensinar vocês hoje é exatamente voltada para toda a intenção que a gente usa para fazer essa programação. Metas, quantas de vocês, todos os anos, nessa época ou em janeiro, já começa fazendo programação para o ano inteiro? Aí as metas são maravilhosas, tudo que você coloca no papel, e aí coloca aqui para mim, se você conseguiu cumprir as suas metas estabelecidas em 2025. A grande maioria não consegue, mas não porque você é incapaz disso, é porque você não tem uma metodologia que vai te ajudar. E eu falo isso porque programação anual sempre foi um dos temas que eu mais gosto de fazer. Eu adoro coisa nova, novidade, pensar no futuro, gerar essas expectativas. Então isso me move. Só que não adianta a gente só programar e não aplicar. E sabe por quê? A grande maioria de nós não conseguimos aplicar isso e ter resultado porque a gente procrastina. Então, a introdução dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre procrastinação. Toda a nossa aula tá aqui, tá? Só que eu fiz uma programaçãozinha aqui, um rascunho, que eu vou deixar lá para as alunas da Escola da Artesã que Vende. Então tá aqui no meu computador, eu vou puxar aqui para eu poder ir acompanhando e lendo. Isso mesmo. Ó, eu não consegui cumprir as minhas metas. Eu coloquei algumas, eu cumpri, outras não. É normal, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Procrastinação nada mais é. Na tradução mais popular que a gente pode entender o que é procrastinação, é você saber que você tem uma tarefa para ser feita, porém você se sente incapaz de fazê-la. E não porque você não tem habilidades para fazer essa tarefa, e sim porque ela é chata. Esse é o português mais claro. A gente só vai procrastinar tarefas que a gente sente uma objeção em fazê-las. Por exemplo, eu odeio gravar vídeo. Eu odeio gravar vídeo para anúncio. Eu não gosto. E o que acontece quando eu não gosto dessa tarefa? Eu fico só enrolando. E aí eu arrumo um monte de desculpa. Quais são as desculpas? E não são desculpas assim, que não tem nem pé nem cabeça. Eu realmente convenço a minha cabeça que eu tô procrastinando porque tem um motivo. Então o que eu falo? Eu não vou fazer esse anúncio agora porque eu vou estudar, vou procurar algum criativo melhor, um jeito melhor de fazer isso, e aí amanhã eu gravo. Aí você grava amanhã? Nem eu. Então, a ideia aqui não é eliminar a procrastinação, e sim domesticá-la. Então, toda essa aula a gente vai encontrar movimentos aqui dentro do seu dia que vão fazer com que você procrastine menos, ou pelo menos tenha ciência que aquilo você está procrastinando naquele exato momento. E, gente, a procrastinação, ela é impossível de eliminá-la completamente, tá? O nosso sistema, né, cerebral, ele já tem isso como padrão. Então, a gente vai procrastinar. As pessoas mais produtivas do mundo procrastinam. Só que a diferença é o quê? É que elas procrastinam de forma consciente, entendendo os momentos em que ela vai aplicar isso ou não, tá? Então, a gente vai tentar aqui, como meras ser humanas aí, tentar organizar a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, mente organizada. Gente, eu estou numa fase da minha vida que eu estou estudando muito sobre mentalidade. Eu já estou no 3º livro que eu estou lendo sobre isso, e cada vez que eu leio, mais eu me apaixono pelo poder que a gente tem da mente. E se você conseguir entender pelo menos 1% do que eu vou passar para vocês hoje, o 2026 de vocês vai ser muito mais ativo. Vai trazer muito mais resultado do que você teve, assim, em vários outros anos, tá? Então, nada é mais cansativo para o cérebro do que uma tarefa inacabada.
Isso acaba com a nossa produtividade. Anota isso aí, gente. Tarefas inacabadas acaba com a nossa produtividade. Como que eu posso explicar para vocês de uma forma bem tranquila? O nosso cérebro, ele é formado por padrões, por repetições, certo? Então, a gente tem uma parte do cérebro que ela é consciente e a outra parte que ela é inconsciente. Só que ele é formado 75% de subconsciente. A consciência é o que a gente vê no externo. Então, por exemplo, você tá vendo aí o seu ateliê. Você tá olhando uma máquina, por exemplo, uma máquina doméstica, e você quer costurar uma bolsa que ela é muito pesada. Quando você olha para essa máquina, você já fala para sua cabeça assim: eu não sou capaz de fazer isso, porque a minha máquina não vai costurar a bolsa, certo? O seu subconsciente, que é o que forma a maior parte da sua mente, ela não entende se essa máquina é doméstica, se essa máquina é industrial, se ela tem transporte duplo, qual é a função dessa máquina. Ela não sabe. Ela vai saber o que o seu consciente avisar ela. É como se fosse o guarda do portão. Antes de qualquer coisa passar para dentro do subconsciente, ele tem que passar pelo consciente, que é o guarda do portão. E o guarda do portão, ele pode ser muito mentiroso. Sabe aquele porteiro que adora curiar a vida dos outros, que só fica inventando histórias, que só fica pensando e falando coisas, aumentando as histórias? Pode ser o seu consciente. E aí o que ele deixa passar para o seu subconsciente são coisas que você não é capaz, você é muito fraca, você não pode fazer isso, você tem poucas chances de dar certo, ninguém acredita em você. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai alimentando o nosso subconsciente, que torna as coisas reais. Por que o subconsciente ele é tão importante? Porque é ele que te traz motivação, é ele que te faz ter movimento para ir para frente, fazer o que precisa ser feito e tudo mais. Quando a gente deixa qualquer coisa entrar para nossa mente, a gente tende a só andar para trás. Por quê? Porque a gente não tem força. Aí você fala assim: ai, Ana, eu sou tão desmotivada, eu sou tão desanimada, eu não consigo fazer, eu me proponho a fazer. Só que a gente alimenta o tempo todo essa questão de que, não é, eu não vou fazer, eu vou deixar um pouquinho, eu posso fazer isso amanhã. O que adianta eu postar se ninguém vai dar nenhuma curtida? O que adianta eu fazer uma peça que ninguém vai comprar? Aí, o que acontece? Quando o seu porteiro fala isso pra dentro da sua mente, como que você começa a agir? Pra que eu vou lá e vou fazer todas essas peças se ninguém vai comprar? Não vou perder o meu tempo fazendo isso. Pra que eu vou lá fazer vídeo se todo mundo vai tirar sarro da minha cara? Não vou fazer isso. E aí o seu subconsciente, ele tem a função de te proteger. Porque ele não quer que você faça, né, que você sofra ou que te leve a uma situação que você vai ficar desfavorável. Aí ele te barra e te paralisa. E aí a gente começa a procrastinar o tempo todo. Então isso não é uma conversinha de motivacional aqui para vocês. Isso são, gente, estudos. É comprovado. Então lembre-se, a partir de agora, que você tem um porteiro, tá? Uma forma mais grotesca de te explicar isso, porque eu demorei muito para entender, porque realmente quando você começa a estudar sobre esse assunto, são assuntos complexos, é o porteiro da sua mente. Então, não deixe que passe e comece a entender. Agora, se eu tenho um porteiro legal, né? Se o meu porteiro, ele é super alto astral, ele é positivo, o que acontece? Eu começo a ter ações positivas também. Você já experimentou o dia que você está motivada? Repara, a partir de agora. Pode ser que essa visão você esteja tendo agora, esse primeiro contato. Mas tenta começar a pensar. O que você começa a dominar durante a manhã é praticamente o que vai ditar o seu dia. Então, se você acordou super motivada,
Você começa a pensar em coisas boas. Poxa, hoje eu vou fazer uma peça, eu vou fazer uma divulgação, eu vou vender porque Natal tá chegando, então as pessoas estão procurando presentes. E aí o seu porteiro começa a mandar pro seu subconsciente. Olha, a gente precisa agir. Por quê? Porque ela vai realmente vender essa peça. E aí você começa a ter ações. Não é aquele papinho de lei da atração que o que você pensa, você atrai. Não é só isso, gente. É o primeiro passo. O que você pensa, você atrai, porque você começa a ter atitudes que vão te levar a ter, de fato, isso aqui. Então, se eu começo a pensar que eu vou dar certo, que eu tô no caminho certo, que eu tô estudando, que eu tô aprendendo, que é uma fase, mas que eu vou melhorar, que as pessoas vão se interessar, se ainda não compram o meu produto, é porque ainda não viram da forma que precisam ver, eu estou melhorando nisso, eu estou fazendo uma divulgação, estou colocando em prática, meu 2026 vai ser maravilhoso, porque eu não vou ficar mais sentada esperando a sorte chegar, as coisas acontecerem, eu vou correr atrás. Notem que só de expressar essas palavras, a gente já começa a ficar animada. Então, é isso. A primeira parte da nossa aula é exatamente isso. Então, uma das coisas que a gente gasta muita energia, porque todo o nosso sistema, ele é formado de energia, certo? Então, quando a gente começa a pensar em todas as tarefas que você tem para fazer, mas que você não se movimenta, você está gastando energia. E aí tem um estudo muito legal que ele fala que a mesma energia que você gasta para pensar é a mesma energia que você gastaria se você estivesse executando. Então não tem diferença. Se você está pensando agora que você precisa fazer uma peça, que você precisa organizar seu guarda-roupa, que você precisa lavar uma louça, que você precisa lavar roupa, que você precisa fazer inúmeras coisas, o seu corpo, o seu sistema, ele não entende que isso você realmente só está pensando. Ele gasta energia conforme você está pensando. Então, não adianta a gente ficar só pensando no que tem para fazer. A gente precisa agir. É até mais produtivo, né? Então, ele gasta muita energia ao longo do dia só pensando no que tem para fazer. Então, a gente acaba deixando muita tarefa na nossa mente, como se a gente tivesse um sistema de armazenamento aqui. Então, quando eu não respondo aquela mensagem, eu tô acumulando energia, né? Gastando energia. Quando eu coloco, eu preciso pagar aquela conta. A minha casa tá toda desorganizada. As minhas postagens, elas precisam ser feitas. Nossa, eu preciso gravar aquele vídeo. Você tá gastando energia. Aí o que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de hoje, nós vamos colocar isso para realmente a gente fazer, tá? Então, segunda coisa, né? Deixa eu ver só se eu dar uma repassada aqui para ver se eu não tô pulando nada. E, gente, ó, eu quero ler os comentários, então a gente vai fazendo pausas, né, ao longo dessa aula. Por isso que eu falei pra vocês, hoje essa aula não tem hora pra acabar. Então, senta aí que a gente vai falar muita coisa. Aí, sabe o que acontece? Um exemplo claro aqui, que eu até deixei anotado pra eu não esquecer. Quando a gente começa a ficar pensando em tudo, eu tenho que responder aquela mensagem, eu tenho que fazer aquela peça, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer isso. Imagine um computador. E aí você vai abrindo várias janelas, certo? A janela de organizar a casa, a janela de lavar roupa, a janela de levar o filho no médico, a janela de produzir uma peça, a janela de organizar o WhatsApp. Você vai colocando. Então, na tela do seu computador, começa a ficar um monte de janelinha aberta. Aí, imagina, vai ficando cada vez miudinho, né? Aqueles pontinhos de janela. Se a gente não tem um computador com um software muito bom, o que vai acontecer? Do nada ele vai desligar. E é exatamente o que acontece com a nossa mente. Quando você começa a colocar tanta coisa, um turbilhão, e mulher, nós somos criativos. Tem pessoas racionais e lógicas e tem pessoas criativas. Nós somos pessoas criativas. Pessoas criativas, elas pensam 1000 ideias e de 1000 ideias, 999 não são executadas. Por quê? Porque é mirabolante demais. A gente não é lógica para pensar em coisas que realmente vão fazer sentido. A gente começa a pensar e aí a gente vai longe, né? As nossas ideias são sempre extraordinárias e nunca são simples. Por quê? Porque nós temos uma mente criativa. E mentes criativas, elas tendem a não executar o que elas querem. Já é um defeito que a gente tem. Temos outras qualidades, mas isso é um dos defeitos. E esse computador com tantas janelas abertas, chega uma hora que ele pifa.
Então você fica pensando 1,5 milhão de coisas o tempo todo. Mulher, vamos parar porque a gente precisa organizar isso aí. E deixar uma janela de cada vez, uma coisa de cada vez, para que isso a gente comece respirando e trazendo isso de uma forma mais clara, tá? Essa primeira introdução aqui, vocês conseguiram entender? Ana, já tá ok, pode ir para a segunda parte. A partir de agora, a gente vai listar tudo que tá na nossa mente e eu vou explicar para vocês no papel como que a gente vai fazer isso, tá? Ó, eu tenho até dor de cabeça por causa disso. A gente tá exigindo demais do nosso HD aqui dentro, gente. Precisa ter um controle, precisa respirar e ir com calma em cada ponto. A gente precisa organizar. E, gente, tudo isso tem solução. A gente só precisa entender o problema. Então agora, você que tomou ciência que a sua mente é exatamente assim, quem aqui tá se sentindo como se eu estivesse falando de você aqui nessa live? Ana, parece que você tá falando o que eu sinto. Parece que sou eu que você tá descrevendo. Então, gente, respira aí que tem jeito pra tudo aqui, tá? Uma das coisas que mais vai acontecer com essa mente, com essa pessoa criativa, com essa mente que não para nunca, com essas informações que a gente tem, são a falta de clareza. A maioria de nós não temos clareza suficiente para conseguir organizar isso, né? Então, prestem atenção que eu vou até ler isso aqui para vocês, ó. O não saber o que fazer, o que devemos fazer, o como você vai fazer ou por que você está fazendo, é o que te trava, ele te causa medo, falta de foco, falta de senso de urgência e falta de rotina. Não porque você não sabe fazer, mas porque você não tem clareza do que você precisa fazer no seu dia. E agora, gente, vocês peguem aí papel e caneta, que eu vou mudar vocês de posição, vou colocar vocês em um outro ângulo aqui na minha mesa, porque a gente vai escrever isso e a gente vai organizar juntas todas essas metas. Então, seria muito simples eu trazer aqui para vocês uma aula de metas para 2026. Vender mais, ser mais produtiva, ter mais clientes. Isso você já sabe e não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é o que está por trás. O que eu vou fazer com... Por que eu nunca consigo andar para frente? Por que eu nunca consigo ver o meu negócio crescer? Por que eu sempre travo em algumas situações? É exatamente por conta disso e é nisso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, se você puder fazer junto comigo, vai ser muito legal. Vocês vão esperar um pouquinho, que agora vai ficar um pouquinho bagunçado, que eu vou mudar a posição aqui da minha câmera. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho de zoom. Aqui. Vou pôr o planner bem no meio aqui, que eu tenho uma noção. E aí, gente, deixa eu... Aí, ó, quem quiser ver os comentários menor, você bate na tela que aí ele fica pra baixo, assim, fica só uma fileirinha de comentários, que eu vou deixar os comentários pra eu poder ir acompanhando aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui o carregador, que meu celular tá descarregando. Aqui, pra não atrapalhar. Vocês estão vendo bem aqui, gente, na tela? Tá dando pra ver, né? Precisava de um suporte. Aqui. Pera aí, tá, gente? Acho que não vai dar certo, não. Daqui a pouco a gente fala sobre essa belezura aqui, tá? Ele vai chegar na face. Deixa eu só... Ó, diferente do que
Tá bom o zoom aí ou tá muito longe? Deixa eu ver, acho que eu vou puxar mais um pouquinho, né? Colocando assim, ó. Aí, agora dá pra vocês verem, né? Então, aqui, ó. Dá pra vocês verem aí? Vai dar pra entender bem, né? Certo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora, nós vamos fazer, ó, 26 ações para 2026. A primeira dela. E prestem atenção, gente, porque aqui agora você vai receber uma lista de tudo que você vai precisar fazer para conseguir organizar melhor o seu ano e realmente ter um ano produtivo. Eu vou colocar aqui para vocês coisas que realmente funcionam e que a gente não dá muita atenção muitas das vezes, tá? Primeira coisa que você vai colocar aí na sua programação: organizar o seu WhatsApp. Ah, Ana, mas isso eu já sei. Mas você vai fazer o seguinte: você vai pegar todos aqueles grupos que você tem e que você não te serve de mais nada, só te faz enrolar, saber da vida dos outros e não te acrescenta nada do seu trabalho. O que você vai fazer aqui? Você vai eliminar, você vai sair desses grupos. Segunda coisa, você vai olhar aquelas conversas e vai avaliar se você tem chance de vender para algumas pessoas e vai fazer etiquetas dessas conversas. Então, você vai colocar lá uma etiquetinha verde para possível venda. Uma etiquetinha vermelha ou rosa para cliente 2025. Você vai organizar o seu WhatsApp, tá? Dessa forma, você vai começar a perceber que a sua parte, a gente perde muito tempo com o celular. Então, aqui você precisa, nós temos só poucas horas no dia para dar conta de tudo que precisa ser feito. Se você continuar perdendo tempo em grupos, se você continuar desorganizado nas suas conversas, não saber se você tem clientes dentro do WhatsApp, você vai continuar no mesmo lugar. Não é isso que você quer. Então, para 2026, a primeira tarefa e uma das... E, ó, gente, isso aqui não é rápido, tá? Isso aqui são tarefas que vai demandar tempo e muita dedicação, só que vai te levar para outro nível. Segunda coisa, você vai desinstalar aplicativos que não servem de mais nada lá no seu celular. Muitas vezes o seu celular, ele não é o de última geração. E vai, os meus vídeos não ficam bons porque meu celular não é bom. Ah, por que não? Não. Chega de mimimi. Tá lá porque você tem um monte de aplicativo que você nem usa, que você baixou porque alguém falou que era bom e continua lá dentro do seu celular e fica ocupando memória. A partir de agora, você vai desinstalar todo o aplicativo que você não utiliza. Terceiro ponto. Galeria do seu celular. Aqui, você vai apagar fotos, vídeos e prints de tela que você tem mania de achar que tudo é preciso. Ah, mas eu vou conseguir... Ah, uma hora eu não vou conseguir ver. A Ana deu uma aula e eu acabei printando essa tela porque depois eu vou assistir. Gente, você não volta lá, tá? Você não volta. Quando você for organizar a galeria do seu celular,
Você vai perceber que você tem fotos muito boas lá que você nunca postou. Você vai ver que tem vídeos que você consegue fazer muitas campanhas ali, que você consegue divulgar o seu produto e você vai realmente aprender com os prints que você tirou no momento em que você realmente achou que aquilo ali era válido. Só que até então, lembra da procrastinação? Você tirou enganando a sua mente que uma hora você vai aprender, mas você não voltou lá. Então isso aqui, gente, não vai fazer sentido nenhum pra você. Então a partir de agora você vai tirar um tempo pra conseguir organizar. Ana, isso aqui mas não vai dar tempo de eu fazer até 2026. Você vai começar na sua lista aí, tá? Não quero desculpa. Número 4. Ó, organizar a sua rede social. E aqui a gente vai falar da onde estamos, tá? Do Instagram. Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos organizar os destaques. Vamos organizar a sua bio. E vamos organizar os seguidores. Só isso aqui, gente, já vai dar outra cara pro seu 2026. Pega todos aqueles destaques que estão desatualizados e modifica. Pega a sua bio e atualiza. Quantos clientes a mais você teve em 2025? O que mudou em 2025? Você vai mudar também. Seguidores. Para de seguir todo mundo, pelo amor de Deus. Perfil profissional segue pessoas relacionadas ao seu trabalho. Nada de ficar seguindo todo mundo. E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Feito isso, vamos para... Deixa eu ir separando as folhas aqui, que depois eu vou postar essa folha lá na escola para vocês, tá? Vai ficar como PDF. Número 5. Rotina de trabalho. Gente, a partir de 2026, você tem que ter horário de entrada e de saída. Pelo amor de Deus, gente. Se você tivesse num CLT, você cumpriria uma carga de 8 horas, sem reclamar, sem olhar, sem procrastinar. Ah, porque eu preciso fazer tudo isso aqui e não tem jeito, que se eu não bater meu cartão, eu não tenho salário. A partir de 2026, você vai ter que ter uma rotina de trabalho. Isso já é definido agora. Número 6. Organizar o seu estoque. Eita, sujei aqui. Dentro do seu estoque, você vai categorizar tudo que você tem. Então, a partir de agora, você vai dar, dar. Você vai dar utilidade para os seus materiais. Então, tá organizando o seu estoque, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Ah, isso aqui eu vou fazer uma nova coleção. Com os tecidos pretos. Então, eu vou fazer uma nova coleção 2026 Black. Tudo isso aqui, gente, já vai tendo ideias. O seu estoque é dinheiro parado. Quando eu tenho um estoque bem organizado, eu não faço compras excessivas. Eu não faço coisas aleatórias. Eu tenho controle de tudo que eu faço. E aí a gente vai para o item número 7, que você vai eliminar duplicados. O quê? Tudo que você tiver duplicado, você tem que tirar. Ah, Ana, isso é pra minha vida toda. Olha aí a sua gaveta. Você tem 2 cremes pra tudo quanto é coisa, tem um monte de shampoo, tem um monte de condicionador, tem um monte de material. Tudo na vida da gente a gente vai acumulando. A gente não precisa disso aqui. A partir de agora, eu vou fazer isso organizando a minha vida e vendo o que eu tenho de mais e eu vou utilizar isso. Eu não vou comprar enquanto eu não tirar isso aqui do lugar.
Se não, gente, nós viramos acumuladores, porque pode ser esse seu ponto. Você tem um monte de coisa, e aí seja sincera comigo. Se eu falar pra vocês, duplicados aqui, o que você tem mais duplicados? Na sua vida toda. Gente, a gente vai sempre achando que precisa de mais, de mais, de mais, e não tira aquela coisa do lugar. A gente não tem esse movimento. Precisa limpar esse ciclo, precisa tirar essas coisas. Número 8. Lista de... Você tem isso, gente? Você sabe quem são os fornecedores do seu negócio? Em 2026, você vai fazer uma lista desses melhores fornecedores. Ó, roupa, sapato, máscara de cabelo, shampoo, perfumes, tudo, gente. Tudo a gente vai acumulando. E dentro do nosso ciclo aqui de trabalho? Quantas ferragens você tem? Quantos tecidos você tem? Quantas fitas? Quantas linhas eu falei agora, cursores, quantos botões, quanto você tem? E coisa que você nem usa mais. Você comprou porque você achava que um dia ia usar e não tem mais, nem usa. A partir de 2026, a gente vai ter uma lista de fornecedores. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma pesquisa de quem é o melhor fornecedor para o meu negócio, para que eu possa ter descontos expressivos para conseguir trabalhar em 2026. Eu não vou ficar mais olhando tudo que eu vejo na internet comprando. Agora eu vou buscar melhores preços, porque eu fiz aqui a organização do meu estoque. Dentro da organização do meu estoque, eu vou seguir uma coisa que chama padrão. Padrão do quê? Eu vou padronizar várias coisas. Então, para forro de necessaire, eu vou padronizar o bagum. Então, quando eu for fazer compra, eu vou pesquisar aonde tem o melhor preço de bagum. Quanto que fica com frete, eu vou compensar tudo isso aqui e eu vou montar a minha lista de fornecedores, certo? Número 9. A gente vai colocar aqui uma rotina para divulgar. Uma rotina para divulgação. Dentro dessa rotina, eu vou usar a rede social que geralmente eu utilizo. Então, aqui a gente usa muito o Instagram. Dentro do Instagram, qual que vai ser a minha rotina de divulgação? Stories, diário e um vídeo pro feed. Gente, em 2026... a tendência para tendência de conteúdo para 2026, vídeos humanizados. Sabe aquele vídeo que parece que você acabou de fazer e tá filmando aqui, conversando com a pessoa, que não tem produção nenhuma, que não tem... Isso é muito bom pra nós. Principalmente a gente que vive aí, que nem doida, tentando achar uma forma de fazer conteúdo, mas não consegue. Pois é, em 2026, quanto mais caseiro o vídeo for, mais interação ele vai ter. Então vamos aproveitar isso. Fez um stories, a gente vai postar isso lá no nosso feed, sem preconceito, sem ficar pensando muito, sem se comparar, sem nada. Fez um stories, ficou legal, a gente vai postar no feed. Rotina de divulgação, stories diário e conteúdo no feed. Pronto, tá? Estamos na 9º, 10º. Vamos lá. Número 10. Qual que é o 10 aqui? Precificação. Gente, nada de ficar perdendo seu rico dinheirinho, o seu trabalho, sem saber quanto você cobra por hora, sem saber qual é o custo do seu trabalho, sem saber o quanto você precisa cobrar para ter retorno dentro do investimento que você faz. Isso aqui tem que ser prioridade para você. Quem já me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso.
Inclusive, lá dentro da escola, a gente tem um curso completo sobre precificação. E depois eu vou montar para vocês uma listinha que eu vou deixar lá de arquivo com essa aula de todos os cursos. Porque aqui, quando chega lá no item 20, eu comecei a indicar cursos para vocês. Mas como eu já tinha feito, estava em cima da hora, eu não consegui indicar para tudo. Mas tudo isso aqui, gente, cada passo que eu estou entregando para vocês aqui, ó, tudo isso aqui a gente tem conteúdo lá dentro da escola. Então, para organizar o seu WhatsApp, para desinstalar aplicativo, tudo isso aqui a gente tem conteúdo lá dentro da escola que vai te ajudar também nessa organização. Então, número 11, eu vou dar uma acelerada aqui porque a gente está na metade da aula ainda. Estudar. Gente, isso aqui é muito, muito importante. Estudar sobre vendas. Só que, gente, aqui não é só estudar sobre vendas. Você vai focar no seguinte. Você vai focar em, ó, técnica, de venda. Esse rosa não ficou muito bom não, né? Ó, para técnica de venda, você vai assistir o curso número 1 da escola, tá? Que é o método MNA. Lá dentro tem todas as técnicas de venda que você precisa estudar. Você vai começar por aqui. Depois, você vai estudar mercado. Mercado de atuação, que também tem curso lá na escola, é o curso número 3. Depois, você vai estudar sobre atendimento. O curso número 4 também, lá dentro da escola. Foca nisso. Uma vez por dia, você vai tirar meia hora para estudar esse assunto aqui. Então, venda, gente, ela se atualiza demais. As mesmas técnicas que a gente utilizou o ano passado já não vai funcionar para 2026. Então, a técnica de venda, a forma que você vai estudar, isso aqui você pode, não só, aqui eu tô dando indicação para vocês do curso que já tem. Mas você também pode procurar em livros. Só que o livro ele vai demorar mais tempo para você conseguir ter o acesso. O vídeo ele é muito mais rápido, mas isso aqui tem que estar dentro da sua agenda de 2026, estudar sobre vendas. Outra coisa, revisar os seus gastos. Isso aqui, gente, vale para tudo. O que você vai fazer agora? Você vai revisar aquelas assinaturas que você tem, que você não assiste, que você não vê, que você não usa e vai eliminar. Você vai olhar aquele mundaréu de coisas que você comprou e não vai comprar mais e vai eliminar da sua vida. Vai olhar aquele monte de cursos, de apostilas, de, sei lá, de PDFs que você tem aí armazenado. Então, vou até colocar aqui, ó, cursos, PDF, apostila, projetos, que você tem tudo acumulado aí e você vai fazer, tá? Aqui você não vai eliminar, você vai colocar em ordem. Então, tudo isso aqui você vai revisar. E aí você vai colocar uma meta para você, que você só vai comprar outra coisa quando você eliminar de vez o que você já tem. Certo? Número 13. Ah, isso aqui é muito bom, gente. Organizar itens salvos. Sabe aquele item salvo que a gente faz nas redes sociais? Você salva o conteúdo no TikTok, no Instagram. Tem gente que tem até grupo próprio para ficar mandando aula do YouTube. Tudo isso aqui, gente, fica lá acumulando. Só que, lembra do começo da nossa aula? Isso aqui não é só um acúmulo, né, digital. Isso aqui também é um acúmulo na sua cabeça. Você acha que está fazendo alguma coisa, mas você não está. Você fica arquivando tudo quanto é coisa que você faz e não usa. Então agora você vai olhar. O que eu faço, gente? Eu pego aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês.
Peraí. Ó, um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Eu tô nos salvos do meu TikTok. Tá vendo que tem pouco? Por quê? Porque eu não deixo acumular. Em vez de eu ficar passando o feed o tempo todo aqui, ó. Eu cheguei aqui na galeria no início e eu vou... Aqui, ó, deixa eu curtir meu vídeo, né? E aí eu vou olhando. Tem um vídeo que me interessou, aí eu vou fazer o quê? Eu vou salvar. Aí continuo andando, deixa eu tirar isso aqui que não tem interesse. Continuo andando aqui pela galeria e vou salvando. Ó, receita, a gente adora salvar receita. Você faz? Porque se você fizer toda a receita que tem aí, mulher, pelo amor de Deus, né? A gente tem muito, muito, muito conteúdo bom aí. Só que a gente só salva, a gente não faz. Aí, o que eu vou fazer? Eu salvei tudo isso. Só que eu vou só salvando. Todos os dias eu vou salvando. O meu consumo de rede social, ele mudou a partir disso. O que eu faço? Eu vou no meu painel aqui, no meu feed, eu vou na minha bandeirinha e aí eu vou vendo os itens salvos que eu tenho e eu vou lendo os itens salvos. Eu vou acompanhando por aqui. Então, eu vi o conteúdo dessa menina aqui, gostei, salvei. Já vi, eu tiro da bandeirinha. Então, ela sai do meu salvo. E aí, eu não fico com aquele monte de coisa acumulada. Do mesmo jeito, você vai fazer essa organização aí dentro do seu perfil do Instagram, do Facebook. Salva as coisas? Salva, mas não fica acumulando. Você vai salvar e a partir de agora, quando você for para a rede social, em vez de você ir para o feed, você vai lá na sua bandeirinha e vai ver os itens salvados que você salvou e vai começar a consumir por esses itens aqui, tá? Nós estamos no 13, 14 agora, né? 14. Uma rotina de autocuidado. Gente, se priorizem em 2026. Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai começar a marcar os seus médicos. Sabe aqueles médicos que você não marcou em 2025? Você vai começar por aqui. Então, os seus médicos. Depois, você vai cuidar da sua alimentação. E aí, gente, mas eu vou parar de comer doce. Não vai parar. Você tá querendo enganar quem? Você não vai parar de comer doce, né? Você vai continuar. Mas você vai diminuir. E vai começar a substituir o doce de açúcar mesmo por zero açúcar. Tem muito doce bom de zero açúcar que dá pra gente consumir. É que a gente quer realmente um negócio cheio de gordura, né? De vez em quando, come. Mas começa a priorizar a sua alimentação. Lembra que isso aqui, gente, te traz nada mais do que energia. Como que você quer trabalhar mais se você não tem nada de energia? Você come mal, você não consome proteína. Aqui, a maioria é 35 mais, né? Tem gente a menos do que 35 anos aqui? Eu acho, pelo menos nas minhas métricas, meu público é 35 mais. O que acontece aqui, gente? Nós precisamos consumir pelo menos 70% da nossa alimentação de proteína. Para quê? Para regular os níveis de hormônio, para conseguir ter mais energia, para conservar massa magra e entre outras coisas que eu não sou especialista nisso, mas eu depois, né, que a gente chega num certo nível, a gente tem que começar a entender também. Então, não precisa ficar fazendo dieta, mas foca nisso aqui. Come proteína. Não, Ana, não como carne suficiente. Compra uma lata de whey, come com banana. É doce, gente, mata a vontade de comer doce. Então você já vai, compra iogurte, compra queijo, compra tudo que for proteína e deixa fácil acesso na sua geladeira. Isso aqui vai melhorar muito a sua vida. Outra coisa também, né, gente? Atividade. A gente não faz atividade por estética, a gente faz atividade para sentar aos 70 anos, tá? Sentar sozinha aos 70 anos. Então, vamos lá cuidar disso aqui também. 15. Isso aqui pega todo mundo. Organização financeira. Para onde tá indo o seu din-din, hein, gente? Para onde? Ana, eu faço. Quando chega no final do mês, eu não tenho nada. Eu não recebo nada. Parece que eu não vejo. Eu vendi R$1.000. Quando eu vou ver o meu caixa, eu tenho só R$200. O que aconteceu com esse dinheiro aqui, ó? Será que se eu for lá no seu aplicativo, lembra lá dos aplicativos? Se eu for lá no seu aplicativo da Shopee, da Shein,
né, do Mercado Livre, da Amazon, eu não vou saber onde está o seu dinheiro? Se eu não for lá naquelas lojas virtuais de materiais, será que eu não vou achar lá o seu dinheiro? Como anda a sua organização financeira? Você está olhando para o seu dinheiro de forma consciente ou você olha para o seu dinheiro de forma só vejo gasto, só vejo um boleto para poder começar, uma continha nova para fazer? Isso aqui você precisa começar a trabalhar também, tá? Isso aqui, ó. Você vai escolher quem você vai seguir a partir de agora. Para de ficar seguindo todo mundo. Aí você entra lá na barrinha dos seus stories. Tem 1.585 pessoas que você acompanha todos os dias. Aí você faz o quê? Você vai vendo os stories de todo mundo, certo? Ah, porque eu gosto muito de acompanhar essa pessoa. Só que essa pessoa aqui, ó, ela te deixa motivada. Essa pessoa aqui, ela te deixa triste. Vou escrever aqui. Essa outra pessoa, ela te deixa entusiasmada. Essa outra pessoa, ela te deixa com raiva. Essa outra pessoa, ela te deixa com inveja. Essa outra pessoa, ela te deixa feliz. Essa outra pessoa, ela te traz vontade de fazer mais. Essa outra pessoa, ela te faz questionar a sua vida. E aí, o que você está fazendo? Você está seguindo tanta gente que cada pessoa te traz um sentimento. Você começa a entrar num ciclo de que você não sabe se você está feliz, se você está triste. Não acontece com vocês? A gente para aqui na internet, você está rindo por uma situação, daqui a pouco você está chorando com a tristeza dos outros, daqui a pouco você está vivendo uma coisa. E, gente, presta atenção em uma coisa que Deus me despertou por esses dias. Ele me trouxe uma coisa, ele falou assim muito fortemente no meu coração. Eu estava lendo aquela passagem que há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 3, se eu não me engano. E aí há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de viver, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E aí a gente tá aqui, né, com várias pessoinhas aqui, ó, e dentro da internet com várias situações que nos fazem sorrir e nos fazem chorar. Só que aí, imagina aqui, ó, que cada pessoa dessa está numa fase da sua colheita. Então tem gente que tá colhendo o que plantou, que florzinha mais feia, né? Tem gente aqui que tá num momento muito farto, próspero da vida. Só que também a gente vai ter pessoas que vão estar tristes. A gente vai ter pessoas que vão estar em desespero. Como que eu coloco assim, em desespero? Assim, né? Em desespero. Mas entenda que cada pessoa aqui, ela tá na sua fase da vida. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a viver a fase de todo mundo. Aí, às vezes, é para você estar vivendo uma fase feliz, você tá vivendo aqui, ó, nessa fase triste. Só que é uma fase triste que não é a sua fase. Era o momento de você estar feliz e você está triste. Só que esse momento, ele não dura para sempre, assim como esse aqui não dura também. Vai chegar uma hora que isso aqui vai inverter. Vai ser o momento dessa pessoa triste sorrir e da pessoa feliz chorar. Aí que tá a grande sacada. Eu vivi o tempo todo aqui, ó, na fase que era para eu estar feliz, eu estou triste. Aí quando chega a minha vez de estar triste, eu continuo triste. Aí você tem aquela impressão que, nossa, minha vida não muda, eu só vivo triste. Por quê? Porque você não vive cada vida. A gente precisa entender que cada pessoa aqui tem um momento. E aí, quando eu fico seguindo um monte de pessoa, o que acontece? Eu começo a misturar todos os meus sentimentos. Eu começo a sentir coisas e lembra, gente, pensamento gera sentimento que gera uma ação. O que eu expliquei para vocês no começo dessa aula. Se eu tô sentindo tristeza, automaticamente o meu corpo, ele começa a produzir desânimo, cansaço, desmotivação. E isso aqui é o que eu vivo nas redes sociais, tá? Então, peguem isso aqui e levem para a vida de vocês. Selecione as pessoas que vão participar do seu dia.
Antigamente, quando a gente tinha contato só presencial, a gente definia as pessoas que a gente queria na nossa casa. Hoje, você deixa todo mundo entrar na sua casa, todo mundo entrar na sua mente. É terra de ninguém, todo mundo fala o que quer. Aí você segue uma pessoa que fala que você tem que vender de uma forma. Aí você segue a outra que fala que você não pode vender desse jeito, que você tem que vender desse. Você não tem mais personalidade. Você fica pegando um cadinho de cada um aqui, tentando formar um Frankenstein, né? Um pedaço de cada coisa. Ah, essa daqui deu certo porque ela fez isso. Essa outra deu porque ela fez isso. Então eu vou juntar esses pedacinhos aqui. E aí você não junta ninguém. Você não faz nada, você não consegue ter nada. Tá? Então, prestem atenção nisso aqui. Vamos lá para o número 17. Um hábito novo. Gente, insira isso aqui e eu vou aconselhar vocês a fazerem algo que vocês gostam. Ah, eu quero uma técnica nova de artesanato, porque artesanato desestressa. A gente já vive estressado por causa do artesanato, mulher, porque você trabalha com isso. O artesanato ele não vai te desestressar, ele vai te estressar mais. Então procure algo que seja fora do seu da sua habilidade. Ah, mas funciona para todo mundo. Não vai funcionar para você, você faz isso todo dia. Se você for acrescentar, esquece, tá? Você precisa entender e criar um hábito novo. Qual vai ser o hábito? Meu hábito novo vai ser de dedicar 5 minutos sem pensar em nada, olhar pro nada e ficar sentada fazendo nada. Esse aqui é o seu hábito novo que vai de acordo com a sua realidade. Crie um hábito novo. Quanto mais hábito você criar, uma pessoa melhor você vai se tornar. Então, faça isso. Ah, eu gosto de ler. Não gosto de ler. Queria ler. Vai ler. Ah, o meu hábito novo é, sei lá, fazer minha unha, que eu gosto. Não sei, tá? Aí fica a seu critério, mas você vai criar um hábito novo. 18. Definir metas. Só que aqui você vai definir uma meta, uma não, né? Mas as suas metas pessoais, as suas metas de trabalho e as suas metas para sua casa, tá? São coisas diferentes. Tudo isso aqui vai se unir, não tem como uma diferenciar da outra. Só que aqui você tem metas diferentes. Então você vai criar metas diferentes e vai dividir nesse ciclo aqui que você precisa, tá? A gente vai falar isso mais um pouquinho pra frente. 19. Definir campanhas anuais. Quais são as campanhas que você vai fazer no ano de 2026? Lá dentro da escola, no curso 13, vocês têm 17 modelos de ação. Você vai pegar 12 e vai colocar para você fazer uma por mês, tá? Isso aqui vai te levar para um outro nível. Vamos para o número 20. Vou dar uma acelerada aqui para a gente poder ir para outra fase, tá? Escolher um canal. Isso aqui é muito legal. Um canal de vendas novo, que pode ser um marketplace, onde a gente vai ter várias pessoas lá para poder comprar. Pode ser a Shopee. Lá dentro da escola a gente tem curso da Shopee. Não, eu vou montar o meu site. Pode ser também o seu site. Que mais? Posso ir para o Instagram. Não vendo no Instagram, vou lá para o Instagram. Não vendo no WhatsApp, vou lá para o WhatsApp. Um canal de venda novo, porque quando a gente vai para um novo canal, a gente tem mais chances de vender para aquelas pessoas. Em 2026, você vai escolher um canal de venda novo. 21. Ah, esse aqui é um desafio, hein? Vencer os seus medos. Vamos lá. 2026. Ana, qual que é o meu medo que eu vou vencer em 2026? Eu tenho medo de dirigir. Aí, o que você vai fazer aqui, gente? Imagina que você começa a pensar... Ó, que bonitinho meu carro. Você não vai pensar em dirigir, que você vai encontrar uma subida, que você vai ter desafio do trânsito, que você não vai conseguir passar marcha. Não, 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 não. Você vai pensar o quê? Como vai ser bom se eu pegar o meu carro... Imagina agora você, que tem medo de dirigir.
Imagine você pegando o seu carro, ligando uma musiquinha, ouvindo aquela música que você gosta, colocando a sua bolsinha do lado, engatando a sua marcha, saindo pelas ruas cantando livremente, chegando no mercado, estacionando bonitinho, fazendo as suas compras no tempo que você quer, sem ninguém te apurrinhando de ai, vai logo, não fica olhando o preço, pega o que você tem que pegar, faz o que você tem que fazer, vamos logo que ainda tá tarde, vamos logo que eu vou pegar trânsito. Não, não tem ninguém falando seu ouvido, não tem ninguém, silencie isso aí. Você vai simplesmente tá lá olhando, tem 50 marcas de molho de tomate, você tá olhando as 50 marcas de molho de tomate e vendo, não, você sabe que você vai levar a mesma, mas você só tá olhando, toda, sem pressa, sem ninguém, isso é terapia pra você. Você tá lá fazendo o seu mercado, tranquilamente, olhando, fez suas compras, colocou no seu porta-mala, entrou dentro do seu carro, dirigiu até a sua casa, guardou, vai seguir sua rotina. É isso aqui, é esse pensamento que vai fazer você sair da zona de conforto e fazer com que você dirija. Por quê? Porque o bem-estar disso aqui é muito maior do que todas as barreiras que você vai encontrar aqui. E nada mais libertador do que você ter esse controle da sua própria vida. Então aqui eu só dei um exemplo, que muitas mulheres, né, têm medo de dirigir. Ou pode ser também medo de gravar vídeo. Imagine você com o seu vídeo vendendo muito, você começa a imaginar qual seria o benefício de vencer esse medo. E aí você vai colocar e vai começar a entender e você vai ver que tudo vai fluindo. Ah, porque tudo mudou? Não, porque sua mente mudou, tá? 22. Criar linhas de produtos. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar nada dos comentários. Eu queria muito ver o que vocês estão falando e depois vocês vão ficar aqui quando eu encerrar a live, porque eu vou olhar os comentários, tá? Tá dando pra entender, gente? Vocês estão gostando da aula? Me responde aí enquanto eu bebo uma água. Gente, tem hora que eu tô tão estressada aqui que eu só pego o carro e vou dar uma volta. Vou ver gente, porque a gente que trabalha em casa, que a gente fica muito tempo aqui, tem hora que a gente precisa sair. E tem épocas que eu saio muito. Agora tem épocas que eu fico muito em casa. Então, de uma hora para outra, eu dou aquele estralo, eu pego a chave do carro, entro, vou lá, dou uma volta no centro da cidade, onde tem bastante movimento, e volto. Gente, minha cabeça flui depois disso. Criar linhas de produtos para você conseguir vender mais. Quem tem linhas de produto, gente, vocês têm capacidade de pegar clientes de várias etapas. Então, eu tenho cliente que vai pagar um ticket menor e tenho cliente que vai pagar o ticket maior. Quando eu tenho linhas de produtos, eu consigo atender todo mundo e consigo vender o ano inteiro, tá? Ah, isso aqui é um desafio. Sabe falar isso, gente? Sabe? Vocês sabem fazer isso aqui, ó? Aprender a dizer não. Ô, coisinha difícil. Lá dentro da escola, vocês vão assistir o curso número 24. Lá tem uma aula muito legal ensinando vocês algumas técnicas para você aprender a dizer não. Isso aqui, gente, é libertador. Se você não é dono da sua agenda, você vira a agenda dos outros. E isso não pode acontecer, tá? Você quer um negócio, quer fazer o seu negócio dar certo? Se você não aprender isso aqui, você não vai conseguir evoluir, tá? Outra coisa que você vai fazer em 2024, você vai construir um posicionamento de marca. Lá também a gente tem um curso, se eu não me engano é o mesmo curso, o 24, que fala muito sobre posicionamento, certo? Não adianta você querer fazer um negócio na internet sem ter um posicionamento. A sua marca, ela precisa dizer muito sobre você.
Não tem uma coisa separada da outra. Então, quais são os seus princípios? O que você gosta? Por que você faz? Você faz só para ganhar dinheiro? Se você faz só para ganhar dinheiro, é só o dinheiro que você vai receber. Então, não adianta você querer buscar outras coisas. Agora, por que você faz o que você faz? Começa a se perguntar sobre isso. 25. Ter constância na vida. Gente, começa a entender que o nosso cérebro, ele é formado por repetição. Então, quando eu mando lá pro meu porteiro, lembra lá? Aqui eu tenho o meu porteiro que vai mandar pra pessoa aqui que realmente importa, que vai trazer a produtividade para dentro do meu negócio. Se eu começo a fazer uma coisa e paro, começo a fazer outra e paro, faço mais um pouquinho e paro, o que vai acontecer? O meu porteiro vai falar para a parte principal do meu cérebro aqui que não adianta você dar esforço porque ela vai começar e ela vai parar. Então, não coloque energia nisso. Ela não vai dar constância. Então, a partir de agora, você vai começar. Então, você não vai colocar um monte de tarefa para você fazer. Você vai colocar uma tarefa e vai executar. Você vai ter que começar agora, em 2026, provar para você que é possível. É simples assim. Todos os dias eu tenho que provar para mim mesmo que eu consigo. Não adianta. Enquanto eu não tiver constância em tudo na minha vida. Eu começo uma atividade e eu paro. Eu começo a comer bem e eu paro. Eu começo a vender e eu paro. Eu começo a estudar e eu paro. Tudo você para, é essa mensagem que você está mandando para sua mente. Não adianta trazer energia porque ela vai parar. E o 26, de 26 ações que a gente vai fazer em 2026. Nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que eu prometi. Então, aqui, gente, nós tivemos 26 ações para executar a nossa programação para 2026. Dentro dessas 26 ações, se eu não fizer isso aqui, esse compromisso comigo, nada vai adiantar, tá? Vamos para a parte da organização de fato agora. Gente, já tem 1h05. Falei que essa aula ia demorar, hein? Deixa eu olhar um pouco dos comentários aqui. Senão, eu fico doidinha querendo ver e não consigo. Então, peraí, tá? Que legal que vocês estão gostando da aula. Meu salário tá todo na Shopee. Olha isso. Gente, você pode entrar para a escola hoje mesmo por R$ 29,90, tá? O link tá na minha bio. Essa aula, ela vai ficar salva, ela tá sendo gravada para a escola e ela vai ficar no curso Você Organizada, tá? Então, assim que eu baixar essa aula, vocês vão para lá. Que legal que vocês estão gostando. Muitos comentários positivos aqui, eu não consigo ver todos. Acho que eu vou printar, né? Fica mais fácil para eu ler depois. Olha lá, olha eu já enchendo minha galeria, ó. Bora. Já tô fugindo, né? Primeira coisa que a gente vai fazer agora para ter essa organização. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu planner. É o que eu uso, tá, gente? Quem faz para mim é a Júlia. A Júlia é uma excelente profissional, porque ela não cria um planner. Ela cria um item de... É uma ferramenta de produtividade. Esse aqui é o meu de 2025. E, gente, se tem uma coisa que eu uso, é isso aqui, tá? Então, aqui, ó, tá vendo que eu uso algumas cores. O que tá em rosa é o que eu não consigo cumprir no dia. Então, ele vai pro outro dia pra
para que eu possa executar. Então, sempre que acaba um dia, o que tá em rosa, ele começa aqui, é a minha prioridade. E eu vou fazendo isso, ó, eu preencho tudo, e aí eu sempre faço um resumo, deixa eu tirar daqui, ó, um resumo de tudo que eu faço, ó. Por quê? Porque, gente, ó, minha programação eu de fato uso. Se você olhar aqui, ó, novembro foi um mês muito difícil pra gente e eu não trabalhei tanto, ó. Novembro é o que tá menos preenchido, ó, novembro. Porque teve toda a situação com o Ravi, então foi uma situação à parte, né, que a gente não conseguiu, pelo menos eu não consegui trabalhar 100%. E dezembro, então, gente, ó, não tá nada preenchido aqui. Mas faz parte do nosso dia a dia. Então, para 2026, o que você vai preparar aí para você? Um planner. E aí, não é porque a Ana tá fazendo propaganda pra Júlia. Gente, eu falo da Júlia sempre porque ela é uma profissional muito boa e ela me entrega sempre o que eu preciso. Só que você pode comprar um caderno. Compra 2 cadernos e você vai ter um caderno que vai ser o seu planner, que é o seu planejamento, e um caderno de pedidos que você vai separar, profissional e pessoal. Só que aí, gente, não tem como a gente fazer as duas coisas sem fazer uma só. Ó, o meu planner aqui. Eu adoro a história do planner porque eu gosto de escrever. Então, todas essas coisas que tem no início do planner, gente, eu adoro, ó. Objetivos e metas. E aí você pode colocar isso no seu caderno, tá? Objetivos e metas, ó. Quantas viagens você quer fazer. A sua roda da vida, que eu amo fazer. Deixa eu ver se a minha tá aqui, que eu posso mostrar. Porque eu sempre faço. Mas às vezes eu escrevo coisas que são pessoais demais. Deixa eu pegar aqui. Uma que não esteja... Ó, vou tampar assim pra vocês verem, tá? Eu sempre faço aqui, ó, a minha roda da vida. Eu preencho porque eu gosto muito. E olha aí só. Aqui, ó, pessoal, é o amarelo. E eu tava assim, ó. Não, esse amarelo não. Esse verde aqui, ó, vida social. É um pontinho só pro verde. Esse ano... Eu já tenho 4, gente. 4 a mais pontinhos, porque eu fiquei uma pessoa sociável esse ano. Mas por que é legal essa roda da vida? Porque a gente começa a entender quais são os pontos da nossa vida que a gente tá deixando a desejar. Então, quando eu fui fazer a roda da vida do ano passado, eu vi que o meu relacionamento, a minha vida social é muito parada. Eu não tinha vida social. Eu não saía para fazer nada, eu não tinha amigos, eu não saía para nada. E eu comecei a movimentar isso em 2026, virei uma garotinha super atenta a essas coisas e hoje eu posso dizer que eu tô super sociável. Então a minha roda da vida vai ter outra cor aqui. Controle fitness, isso aqui também é legal que eu faço, ó, eu meço coxa, braço, busto, quadril. Eu gosto disso aqui, tá, gente? Então, cada um aí que pode ser que você tenha fazendo no seu caderno, aí não precisa ter tudo isso. Minha saúde, aqui eu coloco qual vai ser a minha programação pro médico desse ano, tudo que a gente falou, ciclo menstrual e as anotações. E aí, gente, vem o nosso mês, e aí como que eu faço a minha programação, ó, entradas financeiras, saídas, controle de cartão de crédito, balanço final do mês, e aqui onde tá esse campo de anotações, é onde eu faço o meu resumo mensal, e aí eu começo todos os dias aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, separe aí um planner para você ter esse controle e um caderno de pedidos para você poder anotar todos os pedidos do seu cliente. Fora que é lindo esse planner, né, gente? Nesse formato de fichário, então, ficou a coisa mais linda, porque eu posso ir movimentando aqui, ó. Eu vou deixar depois lá nos stories uma foto do planner com o @ da Júlia, para quem quiser entrar em contato com ela, tá? Ela tem um outro modelo, gente, de planner, que é super legal, que eu sempre uso também, que é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o planejamento do dia. Ele é mais simples, mas ele é bem prático também. E ela tem esse modelo que fica legal, ó. Então, a gente coloca o planejamento do dia, as informações importantes e aí a gente tem as anotações aqui. E aí, esse modelo, ele serve também para você fazer tanto as anotações do seu dia e na folha de anotações aqui, ó, você pode anotar os pedidos que você tem no seu dia. E aí, você consegue unir os dois, ó, tudo no mesmo
no mesmo projeto aqui, no mesmo caderno, tá? E ela faz a capa personalizada, ó, o meu tá com o meu nome. E é muito legal também. Eu uso muito esse aqui. Esse aqui, eu tenho 2 desse que fica lá na loja. Deixa eu ver se tá aqui, preenchido. Não, tá lá na loja. Vamos voltar aqui. É legal demais, né? Então, caderno de pedidos e agenda. O que a gente vai dividir, então, a nossa rotina? Lembra tudo aquilo? Tudo aquilo que a gente falou, as 26 ações, você vai levar um tempo para fazer. Na sua agenda, no seu planner, você vai dividir. Lá dentro da escola, em Você Organizada, eu tenho uma aula completa ensinando a forma que eu monto a minha agenda. Que é basicamente o seguinte, eu divido em 3 etapas. Aqui eu tenho casa, trabalho e pessoal, né? Vou colocar. Então, na minha agenda, o que eu faço? Eu divido exatamente assim. Em casa, hoje, na quarta-feira, vou montar a minha agenda. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se não vai ficar muito complicado. Vocês conseguem ver as 2 folhas? Então, faz de conta que aqui, ó, quarta-feira. O que eu vou colocar? Deixa eu só ver, esperar voltar aqui pra mim. Ó, dentro da minha rotina de casa, o que eu vou fazer na quarta-feira? Hoje eu preciso organizar a gaveta. E vou colocar roupa na máquina. Certo? Então, na quarta-feira, o meu item de casa, ok. Para trabalho, o que vai para minha agenda? Então, eu preciso finalizar uma bolsa e fazer um vídeo. Certo? Aí depois, trabalho ok, vamos pro pessoal. O que eu preciso fazer? Eu tenho dentista às 11h30 e eu tenho que fazer... Ó, tô até esquecendo o que eu tenho pra fazer hoje. Ah, eu tenho que fazer minha bike. 30 minutos. Isso aqui é o resumo do meu dia de quarta-feira. Só que aí, gente, entra um negócio muito legal aqui, que é o seguinte. A gente não conta. Ó, a minha agenda tá isso aqui, tá? Ai, é pouca coisa, Ana. Eu coloco muito mais coisa. Existe um detalhe aqui que chama fatores fantasma. Que é o quê? Quando a gente... Ó meu fantasminha aqui, ó. Quando a gente pensa em organizar a gaveta, tá? Eu vou organizar a gaveta, só que quando eu abro a minha gaveta, a primeira tá ok. Quando eu abri a segunda, era tanta coisa que eu precisei, em 30 minutos, ficar em 2 gavetas. Eu calculei que eu iria arrumar as 4 gavetas na quarta-feira em 30 minutos. Só que quando eu fui, de fato, executar isso aqui, em 2 gavetas eu gastei 30 minutos. Então, o tempo que a gente vai fazer as coisas, a gente precisa contar com os fatores fantasmas. Por exemplo, eu vou ao dentista hoje às 11h30. Só que pode ser que eu pegue trânsito, que chegue mais paciente lá, que eu saia de lá, eu tô calculando, porque é coisa rápida, que meio-dia eu esteja saindo de lá. Mas pode ser que, por esses fatores que eu não tenho controle, eu vou perder mais tempo. Então, quando que a gente erra nessa organização? Quando a gente enche a nossa agenda de várias ações, não contando com os fatores fantasmas
e colocando tudo como se o dia fosse, não tivesse mais fim. Aí a gente trava. Por quê? Porque eu não consegui fazer nem metade do que eu tinha para fazer. Eu nem cheguei a começar a fazer a minha bolsa, porque eu tive muitos problemas. Dentro dessa organização que a gente fez aqui, quando tudo isso aqui estiver organizado, eu consigo ter mais tempo para fluir dentro da minha agenda. Então, a minha casa, o meu trabalho e o pessoal, ele precisa estar dentro da minha rotina todos os dias. Quando que eu consigo ter um melhor aproveitamento disso? Quando eu começo a colocar isso e entendendo, aplicando a minha rotina. Muitas vezes você vai colocar uma coisa dentro da sua rotina e depois você vai ter que mudar porque você percebeu que não dá certo. Por exemplo, lembra lá que a gente colocou que você vai ter rotina, que você vai ter um horário para trabalhar? Aí você colocou que você vai trabalhar das 8 da manhã ao meio-dia. Só que das 8 da manhã ao meio-dia, você faz muitas pausas para poder levar seu filho na escola, para poder fazer o almoço, para conseguir organizar a sua casa. Então, 8 horas fica muito corrido para você. Agora, às 13 horas, já começa a ficar um horário mais tranquilo. Mas eu consigo aplicar tudo que eu tenho aqui. Aí, como que eu faço? Dentro da minha agenda, a minha rotina pessoal e de casa ficam na parte da manhã. E o meu trabalho fica na parte da tarde. E na parte da noite, por que não tem nada aqui? Porque noite, gente, é descanso, tá? Não trabalhe à noite. Ai, Ana, eu sou diurna. Não, diurna não, noturna. O que você vai fazer? Você vai se programar aqui diferente. Só por isso. Agora, por falta de organização, jamais. Porque isso aqui vai te trazer um prejuízo muito grande, tá? Então, o que eu faço? Eu marco todas as minhas coisas pessoais e organizo toda a minha casa. Só que, gente, eu não tenho ninguém para me ajudar aqui, a não ser a minha mãe. E a minha mãe, eu limito muito ela. Ela fica até brava, porque eu não deixo ela fazer muita coisa aqui. Mas, o que ela me ajuda, assim, minhas duas mãos mais as duas pernas. Então, o que acontece? Eu não faço comida aqui em casa. Porque a gente vai muito de marmita, a gente come muito aleatório, não é aquela coisa. Então, ainda mais agora, o Cauã que ligava mais, só que agora o Cauã tá numa fase mais fitness, então ele tá comendo basicamente arroz, ovo e frango. Fica fácil pra mim, né? Então, eu vou organizando a minha casa, tudo. Só que primeiro seja arrumada para depois ser organizada. Então, eu vou levar um tempo para fazer isso, porque a minha casa é uma bagunça. Como que tá os seus armários? Como que está o seu guarda-roupa? Como que está o seu banheiro? Tudo isso você vai precisar de um tempo para colocar em ordem. Depois que você coloca em ordem, você só precisa ser organizada. E, gente, eu levo no máximo 20 minutos para poder organizar a minha casa. Organizar e deixar ela para receber visita. Tudo certo? Então, façam primeiro uma arrumação. Então, na sua rotina, dentro da casa, cada dia você vai estipular para fazer uma faxina em um lugar. Vai ser na gaveta? Então, você vai fazer uma faxina na gaveta na segunda-feira. Na terça, você vai fazer na segunda gaveta. Na quarta, na terceira gaveta. E nada de ficar pegando um dia para fazer essa faxina o dia todo. Senão, você vai desgastar, vai desmotivar e não vai manter organizada. Porque enquanto uma coisa tá organizada e você demora muito tempo, ela vai desorganizando também. Então, usem de coisas que vão te facilitar o dia. Eu até posso gravar depois para vocês o que eu ando fazendo aqui, que tem me ajudado bastante, que é... Deixa eu pegar vocês aqui e vou falar um pouquinho com vocês. Peraí, tá, gente? Vou colocar vocês aqui. O que eu tenho feito que tem me ajudado demais? Eu tenho buscado organizadores, equipamentos que facilitam o meu dia. Por exemplo, quer uma lava-louça que vai facilitar o seu dia? Você perde muito tempo lavando louça? Busque a sua lava-louça. E coloque isso, comece a trabalhar para conseguir ela. Black Friday, em novembro, cai muito o preço das coisas. Uma das minhas metas para casa, lembra que a gente dividiu as metas?
Um dos meus objetivos para casa, minha meta, vai ser comprar a minha lava-louça. Aí, o que você vai fazer para executar essa meta? Você vai olhar lá, essa lava-louça, ela custa R$3.500. R$3.500, eu vou comprar ela em novembro. Então, eu vou ter 11 meses para juntar R$3.500. Eu vou ter que guardar R$318 por mês para eu poder conseguir comprar a minha lava-louça lá. Só que detalhe, 3.500 que eu falei é o preço cheio. Na Black Friday, ela fica por 2.700. Então, se eu comprar na Black Friday, eu vou conseguir economizar. Então, eu vou dividir aqui. Então, de 317 vai cair para 245. Então, a minha meta vai ser essa. O meu pagamento, eu vou separar R$245. Eu vou parar de comprar coisas aleatórias. E eu tenho foco. Eu mirei naquilo. Gente, isso muda vidas. Você ter esse ânimo, sabe? Ter alguma coisa. Eu tô dando esse exemplo, mas você precisa trazer alguma coisa que vai te movimentar. Eu quero comprar a minha casa. Só que comprar a minha casa é um objetivo a longo prazo. Mas o que eu consigo fazer esse ano para comprar a minha casa? Se eu conseguir diminuir a fatura de cartão de crédito, eu tô gastando R$3.000 de fatura de cartão de crédito. Em 2026 eu quero zerar esse cartão. Então, eu vou ter que viver com o que eu tenho. E parar de ficar trazendo coisas e achando que eu preciso de tudo. Eu não preciso. Eu consigo viver com o que eu tenho. Gente, nós temos muita coisa que não precisamos. A gente só quer. Entende? Então agora a gente tem que começar a olhar as nossas coisas de forma diferente. Se não, ar-condicionado, gente, um ar-condicionado é vida. Eu tô dormindo, tá um calor aqui em São Paulo e eu tô dormindo de coberta. Eu adoro dormir no frio, não é gostoso dormir no frio? É um objetivo seu. Ah, eu quero pôr um ar-condicionado. Olha isso. É um momento. Um robô aspirador. Cada uma vai ter uma máquina de lavar nova. Eu tô falando assim, exemplos reais, que a gente, que é dona de casa, a gente quer. Então, o que você tá fazendo para poder movimentar? E o que vai trazer isso? É o seu trabalho. É fazendo o melhor com o melhor que você tem todos os dias. É colocar essas metas aqui, tirar isso aqui do papel. Olha, 26 tarefas para 2026. Só isso aqui, gente, se você colocar metade disso aqui em ordem, você já vai ver a sua vida transformada. Agora me contem aqui. Foi válida essa aula? Vocês acharam que, nossa, valeu a pena, Ana? Você prometeu e realmente valeu a pena eu estar aqui hoje para poder assistir essa aula. Eu consegui mudar, eu consegui ter uma percepção. Porque eu poderia trazer aqui para vocês, gente, uma aula de como montar as suas metas e ter as suas metas aí no papel. Mas eu acredito que vocês não teriam frutos com essa aula. Porque fazer metas, você sabe. Colocar no papel, você sabe. O que eu quero fazer, o que eu quero que você entenda é que não vai ser isso que vai te mudar, né? Você vai ter que agir para isso. Eu sou suspeita para falar, porque o que sempre me pegou foi a organização. Mas, Naíse, dentro de tudo que você faz, você tem que te dar um ponto. Porque realmente você evoluiu demais, né? Gente, vai ter que assistir várias vezes também. Ó, o curso é R$29,90, você pode ser minha aluna hoje mesmo e começar o seu... Eu ia até colocar aqui, uma das metas para 2026, você ser a minha aluna. Mas aí até aquela que fala, ai, tá puxando sardinha. Gente, mas é o curso que vai mudar a sua vida, tá? Por R$29,90 por mês, você pode entrar. Essa aula vai lá pra escola e junto dela eu vou colocar vou tirar fotos aqui, né, dos nossos rascunhos. E também tem um material de início falando sobre procrastinação, que eu vou montar o PDF aqui, vou deixar pra vocês, tá? Eu acho que eu vou colocar tudo junto, as folhas, o PDF, tudo no mesmo lugar, tá? Sorte a minha de ter encontrado a Ana e ser aluna da escola. Ah, mulher, 2026, nós vamos chegar com os 2 pés no peito, tá? Porque não dá mais tempo da gente ficar entendendo como tá funcionando as coisas, não. A gente tem que trabalhar, certo? Gente, amei. Essa é a nossa última aula ao vivo de 2025 e eu quero deixar aqui o meu agradecimento para vocês por todo esse ano e principalmente por esse final de ano, né?
que foi um final de ano muito difícil e que eu deixei, né, algumas coisas a desejar, dei uma sumida por conta de toda a situação. Mas, gente, ó, gente, a Júlia tá aqui, tá? Ó, depois eu vou deixar marcado lá, mas o planner é da Júlia, ó, tá aqui, anotem, printem a tela aqui, ó, que depois vocês procuram lá no Instagram que fica mais fácil. Conversem com ela deve estar com a agenda fechada já para esse ano, né? Porque nós já estamos aí no final do ano. Mas você já pode pedir para ela, porque assim que ela retornar a agenda de 2026, vocês já começam aí, tá? Vamos lá, 2026 tá inteirinho aí para nós. Vamos fazer a diferença e vamos parar de ficar querendo as coisas, desejando as coisas, quando na verdade elas estão ali, ó, pertinho, tá? Fiquem com Deus, um beijo pra vocês. Eu estou indo, que eu tenho consulta com o Cauã agora. E o dia tá cheio, né, mulher? Porque 2025 eu vou só parar os ao vivo, mas ainda vou trabalhar muito aqui. Fiquem com Deus, a gente vai se falando, vou estar nos stories. Obrigado pela sua presença aqui. E voltamos com as nossas aulas de quarta às 9 horas em 2026, na primeira semana útil do ano. Combinado? Fiquem com Deus, um beijo pra vocês e a gente vai se falando lá nos stories.